Oi, gente, eu sou a Elina Creuri e hoje eu vou falar sobre a lei do pragmatismo. Se você não sabe, eu tô fazendo uma série de leis da magia e a gente já falou sobre várias leis, é mais de 20 leis até agora que a gente já falou. E se você não pegou desde o comecinho, eu acho melhor pegar lá desde o comecinho porque é mais legal, faz mais sentido de acompanhar, ok? Essa lei é a lei do pragmatismo, que a gente vai falar hoje, que quer dizer o quê? Se um padrão de pensamento, se um comportamento, ele existe e ele funciona e ele faz com que a pessoa que tem esse pensamento atinja os objetivos que ela quer, então esse pensamento, essa atitude, ela existe, ela é real, ela funciona. Então, resumindo, se funciona, é verdade. Se funciona, é porque existe. E esse é uma das leis que mais a gente usa para explicar a magia de uma forma geral, né? Então, uma associação que uma sacerdotisa, eu já vi ela fazendo e achei bem legal, é que assim, você acredita em cadeira? Como assim acredita em cadeira? Eu não acredito na cadeira. Eu sei que ela existe. E a magia é a mesma coisa. Eu não acredito na magia. Eu sei que a magia existe. Por quê? Porque funciona. Então, se funciona, existe. E é essa a lei do pragmatismo. Mas ela é rasa, eu sei, ela é prática, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Como a gente está fazendo um estudo sobre as leis da magia, a intenção desse estudo é que vocês combinem o máximo de leis possível para fazer com que os seus feitiços deem mais certo. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem o que é pragmatismo. Então, vamos lá, vamos fazer um comparativo com o dogmatismo. Então, o pragmatismo, ele é o quê? É uma linha de pensamento que o bruxo, o mago, segue, que é assim, isso aqui eu sempre fiz desse jeito, pra mim, e sempre funcionou. Isso aqui funciona pra mim. Então, onde você viu? Não vi em lugar nenhum. É uma coisa que eu sempre faço, que funciona pra mim. É o meu jeito de fazer esse feitiço, ou o meu jeito de abrir o círculo, ou é o meu jeito de invocar o Deus e a Deus. Enfim, é uma coisa que eu, por estar envolvido com a magia, eu acabei criando, adaptando da melhor forma com que funcionasse pra mim, que fizesse sentido pra mim. E em oposição ao dogmatismo, que é quando você tem lá, você tá na Wicca, né? Então, vou falar da mesma coisa. Você tá na Wicca e o Gerald Gardner falou que tem que fazer ritual pelado, que tem que fazer ritual vestido de céu, sky-clad. Então, como ele falou, eu vou fazer, porque eu sou da Wicca. Então, na Wicca, o pessoal aí da internet, livro, o pessoal aí fala que no seu altar tem que ter um cálice, tem que ter um caldeirão, tem que ter um incenso, tem que ter um atame, tem que ter o sal, tem que ter cristal, tem que ter a vela da deusa e a vela do deus. E tem que estar nas direções também corretas, né? E aí eu vi num lugar também que tem que colocar o altar no leste da sua casa. E aí a pessoa vai lá e faz. Por quê? Porque é assim que a Wicca faz. Isso seria o ponto de vista, o pensamento pelo dogmatismo. Então a gente vai fazer porque existe esse dogma, vamos cumprir esse dogma porque outras pessoas disseram que é assim, então é assim. Existe certo e errado, jeito melhor de fazer? Não, você pode seguir a Wicca do jeito que, vamos deixar mais assim, o Scott Cunningham, ele lançou o livro do livro das sombras dele, ou seja, se você quiser seguir a Wicca, praticar a Wicca da mesma forma que o Scott Cunningham pratica, seguindo exatamente o livro das sombras dele, você pode. E aí isso seria um ponto de vista mais dogmático. Ah, não, eu quero ter um pensamento mais crítico sobre as coisas que eu tô fazendo, eu quero, personalizar a minha prática, fazer o que eu faço sabendo por que eu faço o que eu faço, entender o processo mental, entender porque
por que eu faço dessa forma, entender por que eu não gosto de fazer daquela outra forma, o que eu acho que faz mais sentido para minha prática, para mim, isso seria um modo de vista, um viés mais pragmático. E eu não preciso nem dizer que eu sou totalmente pragmática, né? Então, muitas coisas eu adapto para o que faz mais sentido para mim. Não que eu mude a Wicca, eu não gosto disso, inclusive, eu acho que eu já falei em alguns vídeos, eu não gosto de mistureba, eu tenho algumas coisas que pra mim são tradicionais e pra mim não vão mudar, mas não deixa de ser um pragmatismo, né? Agora, tem algumas coisas que eu gosto de pensar criticamente sobre, né? Até mesmo coisas que eu leio em livros de pessoas renomadas. Eu questiono, eu vou atrás, eu vejo se aquilo funciona pra mim, que eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer, né? A partir do momento que você vai criando uma certa maturidade na magia, na Wicca, você automaticamente começa a fazer isso. Então, muitas pessoas ainda estão na superficialidade do dogmatismo, sabe? De, poxa, você viu aquele livro tal, ele fala pra fazer dessa forma, então eu vou fazer dessa forma. E segue como se fosse uma receitinha de bolo. Por quê? Por vários motivos, porque a pessoa ainda não tem experiência na bruxaria, na Wicca, e quer que aquilo dê certo, então a pessoa vai seguir como se fosse uma receitinha de bolo. Só que aí vem um porém. Lembra da lei do conhecimento e a lei do autoconhecimento? Se você não conhece aquilo, vamos supor, você quer fazer um ritual de um livro. Você quer fazer igualzinho tá no livro. Só que você não sabe, por exemplo, por que aquele ritual a sacerdotisa escolheu usar canela. Você não sabe. Você só tá usando porque tá falando ali. Você é totalmente dogmática. E aí você acha que o seu feitiço vai ser tão... vai ter tanto sucesso quanto o feitiço que tá lá do livro daquela sacerdotisa, que foi ela que fez o feitiço? Claro que não. Por quê? Você não sabe o porquê que você tá usando, os ingredientes que você tá usando. Você não sabe por que você tá falando aquelas palavras. Isso é uma coisa que fala bastante naquele livro Magia Natural. Super indico, o livro é muito bom. E ele fala que você nem deveria usar feitiços em outras línguas se você não conhece aquela língua a fundo, né? Então, é óbvio, né, gente? Parece besteira, mas você precisa saber, assim, quando você tá fazendo um feitiço, por que eu tô falando essas palavras, né? E aí, é uma coisa que me incomodava muito no começo, quando eu comecei, que a maioria dos encantamentos, feitiços, músicas, eram traduzidos do inglês. E aí, eu falo inglês, e aí eu me peguei nessa sinuca de bico. Eu falo, poxa, não rima, né? Não tá rimando. A tradução que fizeram pro português tá esquisita. Porque não vai ser igual, né, gente? Não fica legal, parece que fica meio esquisito. E aí eu entrei nesse dilema. E aí, eu vou praticar a magia, eu vou abrir círculo mágico, eu vou fazer as coisas em inglês ou em português? E aí eu testei das duas formas. E hoje eu faço dos dois jeitos. Tipo, depende do meu humor, eu faço em inglês, ou depende se eu quero fazer em português, eu faço em português. Mas eu sigo, assim, um mínimo de padrão. Eu acho que ultimamente eu tenho feito mais em português mesmo, porque ainda que eu fale inglês, é a minha língua mãe, então é o mais próximo do meu eu mesmo. Então, português. Mas às vezes, quando eu faço alguns cânticos para os deuses que eu cultuo, ou algum tipo de encantamento, que é uma coisa que eu tenho que repetir muito, às vezes eu até prefiro fazer em inglês, porque acho que soa melhor. Mas enfim, depende muito. Mas por que eu falei isso? Porque você vai criando, né, as suas próprias
né? Você vai para o pragmatismo, você vai criando a sua própria forma de praticar a magia, né? Que também tem a ver com a lei dos universos pessoais. Ó. As leis, elas são todas interligadas, se você for parar para pensar. Mas é interessante esse estudo, porque daí você começa a pensar mais na sua prática. O que funciona mesmo na magia? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? E para as pessoas que estão começando, é ótimo você pensar nas leis da magia, por mais complexo que os assuntos sejam. Eu acho que quando você termina de estudar todas elas, parece que tudo faz sentido, né? E você fica mais independente para pensar de forma crítica em relação à sua própria prática e não precisar necessariamente de um livro, de um sacerdote para te guiar ou algo do gênero, certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários, vocês sabem que eu respondo e até a próxima lei. Blessed be!